varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Acesse nossos sites, acompanhe nossos vídeos. Nós agradecemos ao nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube. Nossos vídeos são assuntos variados, mas no momento nós estamos realizando a nossa tarefa, a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Então, hoje nós continuaremos a leitura aqui já na parte da Bíblia Sagrada, livros proféticos, né? Livros proféticos. Nós estamos iniciando, vamos continuar aqui a leitura do livro de Jeremias, Uma Nova Aliança. É o 25º livro número 25 do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, pela nossa contagem geral. Nós estamos aqui justamente ainda na leitura da primeira parte do livro de Jeremias, Oráculos contra Judá e Jerusalém. E o seu primeiro assunto número 1, no tempo do rei Josias. Nós continuaremos hoje, concluímos no vídeo anterior até a explicação até o capítulo 2, continuaremos hoje as explicações do capítulo 3 do livro de Jeremias, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 25 versículos, capítulo 3, né? Justamente 25 versículos. Primeiro tópico do capítulo 3 do livro de Jeremias: é possível voltar para Javé? Interrogação. Segundo tópico: volte, rebelde. Terceiro tópico: circuncidem o coração. Quarto tópico, né? Primeiro tópico: é possível voltar para Javé? Interrogação. Segundo tópico: volte, rebelde. Terceiro tópico: Jerusalém, trono de Javé. Quarto tópico: circuncidem o coração. São 4 tópicos no capítulo 3 do livro de Jeremias, 25º livro, número 25 do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, livro profético. Vamos para as explicações. Então, capítulo 3, versículos 1 a capítulo 4, versículo 4. A palavra-chave destes oráculos é retornar, voltar. Significa tanto a volta do exílio quanto a volta ou conversão para Javé. Capítulo 3, versículos 1 a 5. A lei de Deuteronômio, D maiúsculo, T minúsculo, né? Então aqui deve ser Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, proibia que após o divórcio o marido se unisse de novo à sua mulher, se ela já estivesse casada com outro homem. Javé se divorciou de sua nação, Israel, por causa da infidelidade desta, que se prostituiu com muitos amantes. É possível agora retornar a Javé? Interrogação. Tudo parece irreparável, mas quando o esposo traído é Javé, nada está definitivamente perdido. Versículos 6 a 13. Desde 722 a.C., Israel não existe mais como reino. E muitos israelitas estão sofrendo o amargor do exílio. A lição, porém, não adiantou nada para Judá, o reino irmão. Ao contrário, este comete desmandos ainda maiores que os cometidos por Israel.
Quando Josias reconquistou uma parte do Reino do Norte, entre parênteses, conforme 2 Reis, capítulo 23, versículo 15, Jeremias anunciou o amor de Javé e a esperança, repetindo, do retorno do exílio para dispersos e oprimidos do Reino do Norte. Capítulos 14 a 18. Este oráculo é um acréscimo posterior, anuncia um futuro no qual não só Judá e Israel, mas também todas as outras nações vão se reunir em Jerusalém. Essa reunião simboliza a sociedade ideal a que toda a humanidade aspira, uma comunhão de todos ao redor de um governo sábio e justo, de tal modo que a cidade se transforme em lugar da presença de Javé. Capítulo 3, versículo 19 a capítulo 4, versículo 4. O trecho é continuação de capítulo 3, versículos 1 a 5, cujo tema é a possibilidade de conversão para os israelitas, apesar dos desmandos cometidos. A fidelidade de Javé à aliança feita com seu povo é o ponto de partida para o retorno. Os passos seguintes são a resposta do povo à fidelidade de Javé. Confissão das próprias culpas, reconhecimento de que Javé é o único absoluto e fidelidade à aliança através da prática do direito e da justiça. Só assim haverá conversão do coração que supera até impedimentos jurídicos. Esse retorno é questão de vida ou morte, ou o cumprimento da promessa a Abraão, entre parênteses, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3, ou a destruição e desaparecimento do próprio povo. Então, vamos agora para as explicações do capítulo 4, né, do livro de Jeremias, né? Capítulo 4, ainda na primeira parte do livro de Jeremias, oráculos contra Judá e Jerusalém, ainda no seu primeiro assunto número 1, no tempo do rei Josias. O capítulo 4, ele conta com, vamos dizer aqui, 31 versículos, né? 31 versículos. Primeiro tópico do capítulo 4 do livro de Jeremias: a desgraça vem do norte. Então, segundo tópico: gerando a própria morte. 2 tópicos no capítulo 4 do livro de Jeremias, né? É o livro número 25 do Antigo Testamento, 25º, nossa contagem geral. Vamos para as explicações do capítulo 4. O capítulo 4, versículos, nós iniciamos agora há pouco, né? Até nós fizemos a leitura das explicações do capítulo 4 até o versículo 4, né? Vamos agora, a partir agora, capítulo 4, versículos 5 a 22, continuando as explicações. Apesar das advertências do profeta, não aconteceu a esperada volta de Israel para a fidelidade no direito e na justiça. Por isso, Jeremias percebe e mostra que a situação é irreversível. Seu povo escolheu a morte e esta se aproxima devastadora. O julgamento de Deus se realiza através da invasão do país por um povo estrangeiro, aqui difícil de ser definido. Começa a grande angústia de Jeremias, que será sentida em grande parte do livro, ter que anunciar a destruição do seu país que ele tanto ama. Entre parênteses, versículos 19 a 21,
A visão da janela, repetindo, a visão da panela fervendo, entre parênteses, conforme capítulo 1, versículos 13 e 14, começa a tornar-se realidade. Versículos 23 a 31, a invasão começa e Jeremias tem pesadelos que prevêem a destruição, vê o escuro vazio, do qual até a própria natureza teme e foge. A sorte está lançada. No meio desse quadro desolador aparece tragicamente uma prostituta se enfeitando, que se transforma em mulher, prestes a dar à luz. É Jerusalém, que procura ainda agradar, fazer acordos com aqueles que a desprezam e estão para destruí-la. Mas ela só consegue gerar a morte em seu próprio seio. Então, glória a Deus, aleluia, amém. Vamos aqui para as explicações do capítulo 5, em todos os seus, vamos ver aqui, 31 versículos, né? Capítulo 5 do livro de Jeremias, ainda na sua primeira parte, oráculos contra Judá e Jerusalém, no seu primeiro assunto número 1, no tempo do rei Josias. Capítulo 5, ele conta com, vamos dizer aqui, 31 versículos, né? Vamos aos tópicos. Né? Capítulo 5, a gestação da morte, primeiro tópico. Segundo tópico, no fundo do abismo. Terceiro tópico, os pais da morte. São 3 tópicos no capítulo 5 do livro de Jeremias. Né? 3 tópicos. Então, vamos para as explicações do capítulo 5, não é? Capítulo 5, versículos 1 a 10 do livro de Jeremias. A morte em gestação dentro de Jerusalém está sendo alimentada pelo plasma da injustiça e da mentira. Jeremias ainda tenta encontrar uma justificativa. Talvez o povo não esteja a par do projeto de Javé e por isso comete esses pecados. Mas essa desculpa também cai por terra. Aqueles que têm por função instruir o povo nesse projeto se perverteram. A conversão se torna impossível quando os orientadores de uma nação se orientam por princípios iníquos. O sal perde o sabor, entre parênteses, conforme Mateus, em maiúsculo T minúsculo, é Mateus, capítulo 5, versículos 13. Versículos 11 a 19 do capítulo 5 de Jeremias, do livro de Jeremias, explicando, continuando a explicação. Numa situação dessas, a única salvação é a voz dos profetas. Entretanto, essa voz é rejeitada com estupidez e fanatismo. Por isso, a própria voz de Javé não encontra mais eco. Assim chega-se ao fundo do abismo com a negação do único absoluto. Javé não existe, entre parênteses, versículo 12. Morto Javé nas consciências e na sociedade, só resta nascer a deusa morte. Os versículos 18 e 19 são acréscimo posterior, repetindo, procurando amenizar a dureza do oráculo. Versículos 20 a 31, depois de notar que nem mesmo a natureza serve como sinal da existência e presença de Javé, Jeremias mostra quem são os pais da morte que está para nascer. São os injustos, os ateus práticos, que formam o grupo que se enriqueceu com o roubo, a distorção do direito, a opressão aos empobrecidos. A alienação chegou a tal ponto que o povo acha tudo isso normal e bom.
Glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, Deus. Nós voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 6 do livro de Jeremias, 25º livro do Antigo Testamento, livro profético. Felicidades, glória a Deus, aleluia, amém, amém, felicidades até lá.